Nós estamos quase concluindo, estou mostrando para vocês algumas evidências. Na fisioterapia, como é que está isso dentro do panorama científico? Tá? Então, a termografia, uma ferramenta de auxílio no diagnóstico fisioterapêutico, isso aqui é uma revisão da literatura, e essa revisão chegou aos seguintes resultados, tá? Os vários estudos mostraram uma ferramenta útil no diagnóstico precoce, permitindo a avaliação de lesões musculares, distúrbios ocupacionais, áreas isquêmicas, locais de atrito excessivo em próteses e sobrecargas articulares, além do início de um processo inflamatório, que ainda não apresentou sinais e sintomas clássicos, propiciando que o fisioterapeuta tome medidas preventivas e realize uma intervenção rápida e eficaz. O artigo conclui o seguinte: a termografia pode ser utilizada como uma excelente ferramenta de diagnóstico para a fisioterapia por ser um método não invasivo, sem efeitos colaterais e com boa sensibilidade e confiabilidade. Quando a gente pega um exame, quando a gente pega um teste clínico, a gente precisa pensar muito nessa questão de sensibilidade e confiabilidade. Então, nós temos aqui um exame que pode ser inserido na prática clínica do fisioterapeuta e que tem uma boa sensibilidade e confiabilidade para apoiar a sua suspeita diagnóstica. Concluindo a nossa aula de hoje, pessoal, o que nós conversamos? Que existem características de bons testes e os testes que nós utilizamos precisam atender a essas características. A maior parte dos testes clínicos que nós utilizamos, eu estou repetindo isso, eles não têm uma boa acurácia diagnóstica, tá bom? E aqui eu estou sugerindo para vocês a termografia que tem uma boa acurácia diagnóstica. Os objetivos principais de uma avaliação fisioterapêutica são identificar o problema, são prescrever um tratamento correto, mas, acima de tudo, não realizar um procedimento que venha a piorar o caso do paciente. É por isso que a gente pensa naquelas bandeiras vermelhas, amarelas. Pessoas saudáveis apresentam temperatura de um lado e de outro do corpo iguais ou com uma variação de até 0,24. Então, para você entender isso, né, entender a gravidade ou mesmo perceber e prevenir o caso do paciente, seria importante que você fizesse uma avaliação como essa, que consegue trazer a você dados fisiológicos. Porque o corpo expressa os problemas e precisamos precisamos entender a linguagem do corpo. Eu vou voltar a um ponto importante aqui, que é mostrar para vocês como foi o resultado da comparação entre termografia e ressonância magnética. Eu vou concluir assim. Os pacientes foram avaliados com termografia e com ressonância magnética, e houve uma correlação de 92% entre termografia e ressonância magnética. Ou seja, quando a ressonância magnética afirmava que o paciente tinha uma hérnia de disco comprimindo a raiz nervosa, a termografia, em 92% dos casos, ela tinha um resultado correspondente. Em tomografia computadorizada, quando a tomografia dizia que tinha um disco que poderia ser prejudicial, que poderia estar prejudicando a coluna, em 89% dos casos, a termografia demonstrava a mesma coisa que a tomografia computadorizada. Essas correlações são correlações muito altas, tá? São bem interessantes essas correlações. Mas o que eu queria deixar bem claro para vocês é que existia ali também esses 8% que falta da ressonância e esses 11% que falta da tomografia computadorizada. Em alguns dos casos, a termografia dizia que no lugar onde
você tinha uma hérnia de disco, ali não tinha nenhuma atividade neurofisiológica que demonstrasse uma alteração dos tecidos corporais ou da temperatura corporal. Ou seja, em alguns casos existia falsos positivos e falsos negativos, que tudo isso se explica. O que entrava em conflito a termografia com esses outros exames é porque a termografia avalia questões fisiológicas e os outros exames avaliam questões anatômicas. Você estaria vendo a imagem de uma estrutura e não vendo o funcionamento da estrutura. O próprio artigo, ele elenca isso, que a termografia ela tem o papel de entender a funcionalidade, né, a fisiologia do corpo, e os outros exames, eles têm o objetivo de entender a anatomia e os agravos na estrutura do corpo. É isso, pessoal. Chegamos à conclusão de que o corpo ele consegue expressar as informações relativas aos seus problemas, e através da termografia nós conseguimos entender bem e tentar correlacionar com tudo que nós já utilizamos na prática de diagnóstico musculoesquelético fisioterapêutico. E aí fica aí essa sugestão para que vocês incluam também a avaliação termográfica para serem mais assertivos no diagnóstico, na prevenção, na reavaliação, e mesmo para quem trabalha em treinos musculares, tá? Treinos de atletas, treinos de pessoas, por exemplo, que passaram por um trauma recente, e você consegue perceber qual o momento de devolvê-lo para as atividades. A gente utiliza a termografia também para saber o momento de iniciar o tratamento com exercícios físicos ou o momento de manter esse paciente com condutas mais conservadoras.